Então, abra sua Bíblia em Esther, capítulo 14. Esther, capítulo 4, verso 14, aliás. Capítulo 4, verso 14. Aí, no decorrer do que eu estiver ministrando aqui, se os irmãos quiserem comentar e fazer alguma pergunta. Domingo, quem estava aí? Dá uma glória. Domingo eu falei sobre o que aqui? Preguei sobre Jó, né? E aí eu acredito que os irmãos se lembram, eu falei a respeito de três situações que acontecem na nossa vida aí. O acaso, lembra do acaso que eu falei? Segunda, as nossas escolhas. E terceiro, a expectativa que os outros têm a respeito daquilo que nós devemos ser, e a gente acaba, vivendo dentro dessas entrelinhas aí. E aí, depois disso, Deus começou a ministrar no meu coração, e eu achei muito forte esse texto aqui, de Esther, capítulo 4, verso 14. O texto diz assim, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou a ser rainha. Irmão, de todos os textos de Esther, para mim esse aqui é o mais tremendo, é a maior revelação do que, eu acho que de tudo que aconteceu na história de Esther. Todo mundo conhece a história de Esther, né? Esther, ela se tornou rainha e ela já ficou, como diz, com o coraçãozinho dela guardado, que não ia acontecer nada com ela, porque enganaram o rei, ele fez um decreto para matar, exterminar o povo judeu tudo, e ele mal sabia que Esther, a sua rainha preferida, né, a mulher que ele escolheu para ser a rainha dele, também tinha descendência. E aí Mardoqueu, que era aquele que tinha criado Esther, ele conseguiu com muito custo ter esse alcance para falar com a Esther, para falar com a rainha. E aí quando ele chega nela, e ele fala com essas palavras aqui, se você ficar calada nessa hora. Por que ele fala se ela ficasse calada naquela hora? Porque ela já tinha muito tempo que o rei não chamava ela na presença dele. Quem chegasse na presença do rei sem ser chamado, morria, se ele não estendesse aquele cedro. Então ninguém arriscava chegar na presença do rei sem ser chamado, porque senão morria. E aí ele chega lá e fala para ela, falou, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento vão vir de outra parte, vão vir de outro lugar para os judeus, porque Deus ele é fiel, mas você e sua família, serão mortos. E ele fala assim, quem sabe, é aqui onde eu quero que você preste bem atenção, olha o que ele está falando, quem sabe não foi para esse momento que você chegou à posição de ser rainha. A minha reflexão aqui, irmãos, a respeito disso, que eu acredito que muitos de nós têm, às vezes, uma certa crise existencial aí, eu não sei se todos, mas eu acho que uma boa parte de nós, às vezes, a gente se pergunta, por que eu estou vivendo isso, por que eu estou nessa cidade, por que eu casei com tal pessoa, por que eu nasci em tal família, por que eu decidi, trabalhar nessa profissão, fazer essa faculdade, e a gente não percebe, irmão, que Deus, ele literalmente, ele tem um controle de toda a história, não tem nada que sai fora do propósito de Deus. Você percebe que Deus, ele está em tudo, nas entrelinhas da nossa vida, Olha que coisa engraçada, esses dias eu estava conversando com o irmão Otto talvez é do lugar mais longe que podia ser de Mineiros, da turma que está aqui. O Otto é lá do Amapá. Tem alguém que é mais longe aqui do que o Amapá? É difícil, Eu nem conhecia ninguém do Amapá, Aí o que acontece? De repente o Otto chegou aí, ele estava testemunhando, o quanto foi importante esse conhecimento aqui na nossa igreja, as amizades que ele tem construído aqui, especialmente por um testemunho que ele está vivendo nesse momento. E aí eu venho meditando sobre isso, irmãos, porque ninguém conhece ninguém por acaso. Ninguém conhece ninguém por acaso, sabe? Deus, ele coloca as pessoas, às vezes a gente cruza por pessoas no mercado, no dia a dia nosso, a gente acha que aquilo é um acaso,
E eu diante da mensagem de Deus, irmão, eu percebo que não existe acaso. Você vai acompanhando as histórias bíblicas, você percebe que por trás, por mais sutil que seja, por trás de cada história estava tudo preparado. Você vê que Jesus, no momento que ele vai fazer a última ceia, né, um pouquinho antes, tem aquela entrada do jumentinho, até o jumentinho estava no lugar certo. Você vai ver no texto, ele estava no lugar certo, né? Deus já tinha preparado até o cara que ia liberar o jumentinho, no lugar que ele ia realizar a ceia, já estava meio que pré-ordenado que ia ser naquele lugar. Então Deus, ele tem esse jeito de trabalhar nos bastidores da nossa vida, e a gente não percebe, né? E aí aqui você percebe que Deus foi construindo uma posição para essa rainha aqui. Esther, ela foi parar no trono, não foi por acaso, mas durante um longo período na vida dela, parecia que ela tinha sido só uma pessoa de sorte. Ela tinha conquistado uma posição elevada na sociedade, e parecia que era sorte, parecia que era mérito, quem sabe, da beleza dela, né? E aí, quando acontecem as coisas, a gente começa a observar, e Mardoqueu já tinha observado isso, que ele era um homem de Deus, um homem de oração, e ele falou, a minha sobrinha, né? Ela não foi parar no trono por acaso, ela está lá justamente, quem sabe não é por esse momento aqui que ela foi colocada lá. Então, já de início da nossa reflexão aqui, irmãos, eu quero começar aqui, para vocês começarem a pensar que, ter essa convicção de que não tem nada na sua vida, independente do que esteja acontecendo, que Deus não tem um propósito nisso. Ainda que tenha sido um erro seu, ainda que tenha sido um desastre, né? Quer um exemplo? Dou um exemplo. A queda no Éden. Eu vejo alguns pregadores, até o pastor falar que aquilo lá meio que pegou Deus de surpresa, né? A sensação que dá é que pegou Deus de surpresa, né? Que Deus teve que improvisar ali, que decepcionou Deus tão profundamente, aquele erro, né? Como se aquilo não tivesse que acontecer no propósito de Deus, e as Escrituras não deixam claro isso, irmão, dessa forma que muitos pregam, pelo contrário, né? A palavra de Deus é clara, em Efésios capítulo 1 e verso 4, a gente tem aquele versículo que é muito claro a respeito, né, do propósito que foi antes da fundação do mundo, e você percebe que Deus já tinha alertado que isso ia acontecer, né? Não tirando a responsabilidade humana, mas por que eu digo que era um propósito, irmão? Nós conhecemos os atributos de Deus, né? Fala um atributo aí que não parece um atributo bom, mas é um atributo de Deus. Fala um aí. A ira é um atributo de Deus. Deus é ira. Aí não acontece nada para Deus manifestar a ira. Quem ia conhecer a ira de Deus, se o propósito de Deus é se apresentar com sua criação, né? Como que Deus ia estender a misericórdia, mostrar a misericórdia, que não é um ato de Deus, é o que Deus é. Deus é misericórdia, porque assim Ele se apresenta, né? Deus é cura. Como que Deus ia curar se não houvesse doença? Então, entenda, irmão, que todo o propósito, ele não tem a ver com essa justiça que nós pensamos a respeito de Deus. Por que Deus permite isso? Por que Deus deixa isso? Porque não tem a ver com isso, irmão, não tem a ver com nós, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E ele não estava falando de nós, ele estava falando de Jesus. Então todas as coisas se convergem em Cristo, né? Tudo o que acontece é por causa do Filho de Deus. Eu acho que a inversão de valores, ela vem de algum tempo já, né? Acreditando que todo mundo é filho de Deus, Deus ama todo mundo, e põe essa ideia como centro da mensagem, né? Deus ama todo mundo, tudo que Ele criou Deus ama, e o propósito de Deus é com a humanidade. Deus fica triste se a humanidade não aceitar a mensagem dEle, né? E dá a sensação de um Deus fraco, irmão. Sensação que nós servimos um Deus que ele tá de acordo com a conveniência da humanidade, de acordo com a vontade do povo, né? Sensação que as pessoas estão tentando atrapalhar Deus de alguma maneira, o diabo está conseguindo atrapalhar Deus de ser Deus, né? E nós sabemos que a Escritura não revela Deus desse jeito. Perdoar.
a conta tem que fechar, não tem? O Evangelho, a palavra de Deus, ela dá, a conta tem que fechar, né? Por isso que Jesus, ele fala, irmão, ele deixa claro na mensagem dele, que o ser humano em si, né, não é o alvo, não é o alvo é Cristo, irmão. Jesus é o alvo de tudo, ele é o alvo, entende? A sensação que dá que Deus, que é a mensagem mais maldita do Evangelho, é a sensação que Deus, ele não quer o Filho, mas quer a humanidade, e ele chega a dar o Filho pela humanidade. Isso aí é uma interpretação errônea do que Deus fez pela humanidade, né? A graça nos alcançou por causa do Filho. É o texto mais claro que existe na Bíblia a respeito disso, é porque dele, por ele, para ele, é tudo o que acontece. Nesse contexto, você vai pegar aqui, vamos pegar lá para a gente ler. Vamos pegar Colossenses primeiro. Vocês vão ver isso aí de maneira muito... O problema é que a gente sempre esbarra naquela questão de achar que porque Deus está no controle de tudo, a gente não tem responsabilidade de nada, né? O problema é essa ideia, isso aí que é a interpretação errada. Você coloca Colossenses aí, por exemplo, capítulo 1, verso 11. Eu acho tremendo isso aqui, serão completamente... Isso aqui? Não, desculpa, irmãos, é porque a caneta está em cima, achei que era 11, é 15. Não, é porque tem um risquinho de caneta, tampou. Está falando de Cristo, da supremacia de Cristo. Aqui ele vem revelando quem é Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, vamos quebrar vários conceitos de doutrina aqui. Vamos descendo no texto. Ninguém aqui vai ver Deus nunca, amém? Eu sei que você queria muito ver Deus, né? E tem muita gente falando, quando nós for para a eternidade nós vamos ver Deus. Ninguém vai ver Deus nunca, irmão, porque Deus é invisível. É um atributo dele, não ser visível. Entende? Quem será visível, inclusive, em qualquer escatologia, é Jesus. Jesus é o Deus vivo, encarnado, ressurreto, mas quem habitará em Apocalipse, fala que quem habitará no meio do seu povo é Cristo. Ele é o tabernáculo de Deus que agora está com os homens, e ele será o seu Deus, e ele é Deus. Então ninguém vai ver Deus. Me cita um versículo aí, que eu sei que já veio na cabeça de alguns aí, a respeito de que nós vamos ver Deus. Ninguém verá o Senhor. Está escrito, sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas o contexto não é de ver Deus com os olhos. Lá está falando que sem santidade ninguém verá o Senhor em você. Porque o contexto lá está falando sobre comunhão, está falando sobre relacionamento da igreja, não é um texto escatológico. Sem santidade ninguém verá o Senhor, aí cortaram. Lá está falando sobre testemunho. Se você não andar em santidade, ninguém vai conhecer Deus, porque Deus é santo. Então, não existe contexto para falar isso. E aqui está dizendo que Cristo é. Aqui ele vem afirmando, Cristo é a imagem de Deus. Do jeito que ele falou para os discípulos, quando eles pediram, mostra-nos o Senhor. Aí falou, vocês já estão me vendo. Se vocês querem ver o Pai, vocês estão me vendo, porque eu sou um com o Pai e tal. Ele vai explicando essa questão. Aí, aqui está dizendo, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre muitos irmãos. Está escrito assim? Não, ele é primeiro do que a criação de todas as coisas. Está falando sobre ele é o propósito de tudo que foi criado. Então Deus criou quem primeiro, irmão? No sentido da ideia, né, de Cristo, porque Cristo sempre existiu. A ideia do Cristo, da mensagem, da ressurreição e etc. Tal. Qual que é o propósito? Jesus vir. Né? Vir para quê? Para anular todos os atributos contrários a Deus. Por isso que precisava uma permissão do pecado para Deus destruir completamente, porque antes de tudo existir, só existia a ideia do pecado, só existia no conhecimento de Deus a existência do mal e a existência do pecado, porque só existia Deus, e Deus é bom.
Então não existia ninguém além de Deus, ou qualquer coisa criada para que se manifestasse a maldade. Então o propósito ele é revelado na Escritura, que o propósito de Deus para a criação é que se manifestasse aquilo que não é como Ele, para que isso fosse destruído e eliminado de uma vez por todas. É o que Ele faz no propósito. Amém ou não amém? E aí fala assim, ó, Ele é o primogênito da criação, Ele é o primeiro de toda a criação. Pois por meio de Jesus, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, ou seja, tanto aquilo que é terreno, palpável, material, quanto aquilo que não é, mundo espiritual. Ele fala, sejam tronos e sejam soberanias. Tem uma tradução que está até assim, ó, sejam principados e potestades, poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele, foi por Ele e para Ele. Então Jesus, Ele é o centro do amor de Deus, Ele, é por Ele, não é a humanidade. Nós pregamos um falso evangelho quando você começa a tornar na sua mensagem o ser humano mais importante do que o Filho de Deus. Você deixa de ter poder na mensagem e de tornar a mensagem verdade, fica uma meia verdade. Não, Cristo de fato morreu por amor ao mundo, mas o propósito não é humano, não é humano. E isso é idolatria. Nós pensarmos que nós somos o centro do universo, né? Que a maior importância sou eu. A grande importância da criação não é a humanidade. A grande importância da criação é para Cristo e pelo seu propósito, para que Ele reinasse sobre todos e etc e tal. Agora Ele tem, obviamente, um amor especial pelo ser humano. Mas você não pode trocar o valor. Você trocou o valor, você tirou Jesus do centro do Evangelho. Você tirou o propósito central que é Ele. Tudo é por Ele, irmão. Tudo é por Ele. Os anjos é por Ele. Os demônios por Ele. Principados e potestades, poderes e autoridades criados por Ele e para Ele. Até o diabo é de Deus. Está a serviço de Deus desde sempre. Mesmo abandonando a sua posição original, ele continua a serviço de Deus, mas condenado para sempre. O ser humano do mesmo jeito. Então, é como se tivesse aqui, eu vejo assim, eu dou esse exemplo, tem aquela, não sei se os irmãos, eu esqueci o nome, como é que chama aquilo, mas quando você faz com baralho, aquele castelão, quem já tentou fazer aquilo? Difícil, né? Coloca uma cartinha, aí vai montando, vai subindo, qualquer ventinho, né? Qualquer errinho derruba tudo, né? E o propósito de Deus, quando Adão caiu, né, em pecado, ou o diabo, dá a sensação que ele bagunçou toda a obra de Deus, derrubou tudo. Deus vai ter que reconstruir tudinho a sua obra, tadinho de Deus, né? Irmão, tudo aquilo foi totalmente calculado, precisamente calculado. Agora você pensa um Deus que calculou o peso de cada estrela da terra, a distância. Você acha que Deus ia dar um vacilo com o ser humano, por causa de uma fruta no meio do jardim? Não viaja, né, irmão? Deus é perfeito, é propósito. Entende? Quando eu trouxe o texto de Esther, é muito claro, aquele texto de Esther é muito claro. Eu vou só continuar lendo aqui essa parte aí. Vai lá. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Então é por causa de Cristo que as coisas continuam existindo. São sustentadas por causa do nosso Senhor Jesus. Amém? Vai. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Aí agora fala, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Olha que loucura. E fala aqui, ó, para que em tudo tenha a supremacia. Então, o trono que o diabo viu e disse assim: subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Ele era tão favorecido por Deus que ele pensava que aquele trono era para ele. Você vai ver isso. E aquele trono era do filho que haveria de nascer,
depois morrer e ressuscitar e receber a supremacia de tudo. Jesus é o Filho de Deus, o verdadeiro Filho. Deus não chama ninguém de filho no Velho Testamento, não tem ninguém que Deus chama de filho no Velho Testamento. Abraão era filho de Deus. Não encarnado. Não existia a encarnação de Cristo, né? E a supremacia de Deus, qual que é a supremacia de Deus? Deus já era perfeito ou não? Perfeito, tinha falta de nada. Mas existia uma ideia do mal. Existia uma ideia do pecado. E Deus, para eliminar, é como se Ele tivesse colocado lá igual você sabe que tem um rato na sua casa, mas não sabe como é que pega, né? Aí você vai lá e coloca um queijinho, uma ratoeirinha. Quando ele se manifestar, a ratoeirinha pega ele. O que Deus fez? Deus criou. Mas Deus não se corrompe a fazer isso, porque Deus cria tudo bom. Mas Deus sabia que algo além dele, que fosse criado, manifestaria qualquer coisa dentro de um princípio de liberdade, que é o estudo do livre-arbítrio. Porque antes da humanidade pecar, eles tinham livre-arbítrio, né? Vamos pôr aqui Adão. Tinha livre-arbítrio, porque ele podia escolher entre o bem e o mal. O livre-arbítrio, ele deixa de existir a partir do momento que o homem participa do mal. Porque agora ele não tem mais escolha de fazer o bem, porque ele se corrompeu. E por mais que ele escolha o bem, ele continua fazendo o mal por natureza. É por isso que a humanidade, ela não está condenada quando cresce, e aí com 6 anos de idade começa, como muitos dizem aí, né? A criança começa a ter uma noção da vida, e aí ela peca e ela se afasta de Deus. Não existe inocência, irmão. Não existe inocência. Porque existe o pecado por natureza, que é a descendência de Adão. A Bíblia diz que todos os descendentes de Adão estão mortos em seus pecados e condenados para sempre. Onde que está escrito, pastor? Romanos capítulo 3, verso 10. Não há nenhum justo sequer, ninguém que não peque. Romanos capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram e excluídos foram da glória de Deus. Romanos 6, 23. O que está escrito? Porque o salário do pecado, pronto. Todo mundo que morre é porque pecou. Aí você fala, pastor, por que uma criancinha morre, vai para onde? Ué, morreu, se morreu, tem pecado. Porque o salário da morte, o salário do pecado é o quê? É a morte. Aí você fala, pastor, mas eu posso condenar uma criança no ventre? Eu não. Mas Deus pode? Pode. Pode ser que a criança seja salva. Pode ser que não. Como que eu posso pensar dessa maneira? Biblicamente falando, sem pessoalidade nenhuma, sem minha opinião, a Bíblia fala que Deus amou Jacó e odiou Esaú e estava no ventre. Por quê? Porque Deus tem a presciência dele, irmão. Deus, ele conhece todas as coisas antes que elas venham existir. Foi ele que criou. Então, a gente não pode entrar pelo mérito dessa ideia de querer julgar se aquilo é justo ou não, porque a parte de julgar e de ver o que é justo ou não é Deus, irmão. Nós precisamos entender aqui que Deus, ele tem esse poder, irmão. Você não pode tirar uma parte do atributo dos decretos de Deus. É um atributo de Deus. A soberania e os decretos de Deus é algo dele. E ele vai trazendo a revelação disso na palavra. Aí vamos lá, em tudo ele tem a supremacia, em tudo. Ele tem que ser supremo em tudo, por isso que ele teve que morrer e ressuscitar, e vencer o pecado, a morte. Ele teve que vir na terra, para você ver que o propósito era ele, porque ele foi o único que conseguiu vir aqui, passou por todo tipo de tentação e venceu. Ele foi supremo mesmo em carne e osso. Essa é a vitória de Cristo, essa é a vitória dele. Foi por isso que Deus colocou ele acima de todo nome, foi por isso que Deus colocou ele acima de todas as coisas, porque ele venceu de fato. Nós não. Nós pegamos a carona pela fé. Nós pegamos carona pela fé que ele é Deus. Entende o que eu estou dizendo ou não? Cita um versículo aí para me confrontar. Não, porque eu quero que aquilo que está na cabeça de vocês a respeito do questionamento, vocês falam, não, pastor, mas está escrito. Fala aí para mim.
Na verdade, o que acontece? É legal essa pergunta. Por quê? Vai ficar claro para vocês aqui a questão da responsabilidade. Vocês vão entender a diferença agora entre livre-arbítrio e livre-agência. Talvez alguém ainda não sabe. Por exemplo, eu escolhi essa camisa, nem gosto dessa camisa aqui, mas beleza. Fui lá e coloquei ela. Quem escolheu? Deus. Fui eu. Por quê? Porque isso aqui não altera a minha salvação e nem meu destino. Deus deu o poder ao homem que ele vai lá e escolha coisas que não alteram o seu destino. O que é livre-arbítrio? Eu estou falando de livre-agência. Livre-agência não altera se você escolher o seu carro vermelho, azul, entendeu? A cor da sua roupa. Isso aí, aquilo que não altera o seu destino espiritual, está dentro da sua capacidade de escolha, que Deus deu mesmo. Agora, livre-arbítrio é escolher entre Deus e as trevas, entre a luz e as trevas. O ser humano ele não é capaz de escolher a luz estando em trevas, porque quem está em trevas já está morto em seus pecados e transgressões. Ninguém que está morto diz, quer Deus. Não tem jeito. Então, nenhum de vocês escolheu Deus, irmão. Pastor, Jesus falou, não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, é um privilégio muito grande nós termos sido escolhidos e revelado a mensagem, porque quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Sem ele ninguém pode crer. Quando Deus não quer que o cara crê, ele pregava em parábolas, para que, ouvindo a mensagem, não creia e não seja curado. Então, o que aconteceu com Jacó não tem a ver com a questão só da livre agência e do livre-arbítrio. Tinha a ver com um propósito do destino de Jacó. Não precisava ser pelos caminhos errados, pelas escolhas erradas. Ele poderia esperar que Deus ia atuar. Mas aí onde é que entra essas escolhas? O que Deus permite dentro do propósito, que não estou falando da livre-agência, dentro do propósito, dentro do que muda o destino. Aí entra a tal da chamada colheita. Tudo aquilo que o homem semear, certamente ceifará. Davi foi o rei que Deus escolheu segundo o coração dele, né? Não é que Davi, que tem gente que pensa assim, não, Davi era o queridinho de Deus, perfeito. Deus olhou e viu o coração de Davi e falou, o coração desse cara é top. Não. Saul foi segundo o coração do homem, foi o homem que escolheu as características. Aí Deus escolheu um segundo o seu coração, não o coração de Davi, segundo o coração de Deus. E Davi tinha um coração extremamente falho, mas humilde. Então Deus ele olha para Davi, todo cheio de tendências ao erro, tendências. Você acha que Davi escolheu Batseba lá para cair com ela? Do nada, assim. Um pecado que ele nunca tinha cometido, que não tinha tendência nenhuma. O dia que ele foi matar Golias, ele ficou sabendo que era por causa da filha do rei. Falou, rapaz, o cara casa com a filha do rei. E interessado também na recompensa financeira. Davi não foi lá porque era tocador de harpa, adorador do Senhor, não. Ele ficou sabendo que o rei tiraria os impostos da família do cara que fosse lá matar Golias e ainda ia dar filha para ele casar. E ele foi lá, falou, rapaz, eu gosto desse negócio aqui. E você vê disso, você vê essa tendência. E aí depois lá na frente você vê ele pecar. E o que fez? E ele não ser punido ainda mais severamente por Deus, né? Ele não foi punido por Deus, ele foi punido pela sua escolha. Pela sua escolha. Ele errou e colheu aquilo que semeou. Está tudo tranquilo. Deus continua sendo fiel, irmão. Porque nós associamos uma coisa aqui, até no tempo que a gente chama de graça, no sentido salvação e condenação. Por exemplo, você veio para Jesus, aceitou Jesus, batizou, está na igreja. Aí você está salvo, está firme. Aí você desviou. Aí agora você é do diabo, você vai para o inferno. A igreja crê dessa maneira. O evangelho não ensina dessa forma. O evangelho não ensina dessa forma. Até aquele homem que o apóstolo Paulo entregou a Satanás na igreja, eu não sei se os irmãos estão lembrados,
Ele começou a dar trabalho dentro da igreja, dando trabalho, era crente, filho de Deus, tudo certinho. Só que ele gostava de fazer um movimentinho diferente lá dentro, e estava dando problema. Aí o apóstolo Paulo falou: olha, eu estando com vocês em espírito, expulse esse cara, porque eu já entreguei ele a Satanás. Aí ele fala por quê, como que ele fez isso? Ele desligou o cara, e falou da igreja, entregou a Satanás. E ele fala para quê? Para que o corpo seja destruído, mas o espírito seja salvo. O que eu quero mostrar para os irmãos é que independente, você é salvo, irmão, você é salvo. Você creu no Senhor Jesus, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora uma coisa você não tem jeito de correr, é da colheita da sua semeadura. Você vai pagar na terra. Já viu aquele ditado assim? Tudo aquilo que você semear certamente colherá. E alguém fala assim: isso aí vai pagar na terra. Vai ou não vai? O que se faz é que se paga. E não está errado esse versículo, não. Esse ditado não, porque é um versículo. Davi continuou homem de Deus. Ele tinha a graça, ele tinha o perdão disponível, a não ser que ele caísse da graça, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, né? Que é a anulação desse Espírito Santo na vida da pessoa. Ele está salvo, irmão. Só que ele vai pagar cada centavo, porque Deus é justo, pelas escolhas certas e erradas que ele fez na terra. Jacó pagou. Como? Ele errou, não errou? Enganou o pai. Aí ele foi enganado, lá na frente. Aí não foi, e ele pagou o preço correto pelo engano, porque Deus trabalha com 7 mais 7. Ou não foi? 7 anos enganado, aí mais 7 anos, para pagar o valor, 14 anos ralando, sendo enganado, porque enganou. Aí você vê o prejuízo, entende, irmãos? Você vai ver que Davi, ele fez uma coisa muito grave com a família de Batseba, né? Com a história dela, com o marido dela. Depois você vê aquilo resbalar, né? Totalmente dentro da casa dele, entre os filhos, entre a família. Então as nossas escolhas, irmãos, elas vão representar muito no nosso destino. Só que não tem a ver com salvação mais, entende? Porque o que o diabo quer, irmão? Que a igreja não tenha certeza dessa salvação e ainda fica brigando com essa ideia de que não sei se eu estou salvo ou não, e aí o diabo te interte nisso e você não consegue servir a Deus, fazer a obra de Deus e ter confiança no sangue do Senhor, nem para orar, nem para cuidar de outras pessoas, nem para pregar para os outros, porque ele te acusa, ele é mentiroso e acusador, ele coloca um fardo de que você não merece, você não é salvo, você não é exemplo, e você anula totalmente a palavra de Deus, e aí você não conseguirá um galardão no céu, que para o salvo é a coisa mais importante. Salvação não tem importância, irmão, para nós mais. Por quê? Porque eu já sou salvo. Pastor, como que o senhor tem certeza disso? A Bíblia diz aí. A Bíblia diz que todo aquele que confessar, crer nele, será salvo. Qual que é o requisito para a salvação? É obra. Pega todas as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver que gente, vocês ainda estão na lei, vocês ainda não entenderam a graça, vocês ainda não compreenderam, vocês estão tentando circuncidar de novo, vocês estão tentando sacrificar de novo, vocês estão voltando para os princípios elementares desse mundo, para tentar alcançar uma coisa que você já tem. Paulo falou: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. E o alvo dele era o quê? Ele fala: a minha coroa, ambicioso, trabalho mais do que todos vocês, o meu galardão está com o Senhor, e parará, porque o objetivo dele é algo palpável, que é o quê? Uma coroa não é abstrata, né? É uma coroa real, que nós receberemos, né, como recompensa na eternidade. E a eternidade, não, como eu já expliquei aqui, não é uma alma penada lá no universo, não. É terra, novo céu, nova terra, corpo físico, né, perfeito, ressurreto, como o de Cristo, que ressuscitou e tanto podia tocar nesse banco aqui como atravessar. Que não tinha pecado, que não tinha doença, que não envelhece. Essa é a promessa, um novo céu, uma nova terra, onde nós habitaremos em carne e osso, irmão, para sempre com o Senhor, no novo planeta. Eu fico contrariado quando alguém vai pregar sobre o céu e fala céu, não é céu, ninguém vai morar na nuvem.
Nós vamos morar na terra. A Bíblia diz que é novo céu e nova terra. Tem terra, irmão. Entendeu? O cara vai pescar, o cara vai viver eternamente fazendo aquilo que glorifica a Deus. Não é só cantar lá, não. Cantar louvor igual. Não, não. Vai caçar lá, né? Ó, um javali, tá? Um javali celestial. Pô, a Bíblia, sei lá, só se. Eu ainda estou na dúvida dessa do porco lá, né? Mas vai ter porco lá, né? Então, os adventistas dizem que não vai ter, não, né? Cavalo, mas cavalo tem, né? Cavalo fala que tem uns cavalos de fogo, negócio. Então, irmão, a gente sabe o que a Bíblia fala com clareza. Que Deus, ele é supremo a todas essas coisas elementares. Então, o que é o grande objetivo do diabo para a igreja hoje? Não pode olhar a igreja, como é que está? O povo está acusado. Acusado porque pensa, porque faz, porque tal. E aí, o que eu te pergunto é o seguinte: naquele grande dia, a Bíblia diz que ele não vai falar assim, ó, quando você chegar lá, fala assim, me mostra os teus pecados. Vai falar, me mostra as tuas obras. E ele vai falar isso para quem? Para os seus. Por que ele não vai perguntar de pecado lá? Porque o pecado ele resolveu há 2000 anos atrás, irmão. Ele resolveu o teu pecado, ele resolveu. Ele morreu de uma vez por todas. Não é pelos pecados que você cometeu, por todos. Aí você fala, pastor, mas se eu continuar pecando? Se você continuar pecando, você descaracteriza o propósito, entende? Para qual ele morreu. Porque você está dizendo o seguinte, é o que está em Hebreus. Vamos lá em Hebreus, capítulo, deixa eu ver aqui o horário, não dá tempo. Hebreus capítulo, sei lá, põe o 6, 4. Aí, ó, você descaracteriza, se você viveu uma vida, ó, ora. Ah não, vamos ler antes. Aqui vai ser massa. Ó. Vamos ler o 5. Aqui fala tudo que eu falei, gente. O capítulo 5, a partir do 12. Ah, não, o 11, verso 11. Ó, aqui, vou ler tudinho aqui. Ó. Ninguém sabe direitinho quem foi esse cara que escreveu isso aqui, né? Mas a gente sabe que é o cara. Ele fala assim, ó. Quanto a isso, temos muito que dizer. Coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram o que? Negligentes para ouvir. Aí ele arrebenta. Pois embora a essa altura devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, falando assim, tem 200 anos na igreja, mas ainda tem que falar para você assim, ó, tem que se arrepender, ou tem que batizar, ou... Aí está falando, ó, aí ele fala, ó, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Ele está falando para a igreja de crente velho. Aí ele vai mostrar para nós aqui, a partir de agora, o que é leite, o que é coisinha de neném na fé. Aí ele começa, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Para lá. Não tem experiência no quê, irmão? O que é justiça? Eu vou catar uma mamadeira para nós. Ensino da justiça é ensinar a justiça de Deus. Qual foi a justiça de Deus? Que Cristo morreu por todos, irmão, e perdoou os seus pecados. Foi a justiça. A justiça foi feita. Justiça de quê? Onde não há justiça, há o quê? Injustiça. O que você chamava de injustiça, Ricardo? Você chamava de injustiça o seguinte, uai, Adão pecou e eu que me lasco? É injusto. Deus falou, então beleza. Foi lá e pagou o preço, falou assim, vai, não peques mais. Porque você culpava Adão, que tinha lascado com tudo. Aí ele foi lá, anulou, acabou, zerou sua conta. Aí falou assim, agora você pode ir, filhão. Não faz o que Adão fez, não. Você continuou fazendo. Então, aquilo que era injustiça, Deus fez justiça. Ele falou, já que é injusto, Adão ter pecado e ser se lascado, eu vou morrer por todos. Ele não morreu só por Adão, ele morreu por todos. Foi lá e pagou. Falou, agora vai. Continuou pecando. Então, qual que é a justiça? Deus foi lá e fez justiça na cruz. Ele igualou a todos a responsabilidade de Adão, de ter feito certo, e ninguém fez. Só Cristo foi justo, entende?
Então, quando fala ensino da justiça, está falando sobre esse ensino. Você tem que ter experiência no ensino da justiça. E aí ele fala o que não é experiência. Ele fala, no entanto, o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, uma pessoa que não é constante na fé, ela vive o quê? Debaixo de acusação. Ah, eu não sei, eu não estou bem. Irmão prega, ah, eu não estou bem. Inconstante. Um dia está bom, um dia está ruim, um dia está desgraçado, outro dia está na graça. É uma doideira, entendeu? Por quê? Porque não tem constância. Ter constância não é não ter pecado, ter constância é entender o ensino da justiça, que independente das minhas fraquezas, eu não desisto, eu persevero, eu continuo, eu faço a obra de Deus e vou em frente. Se tornaram aptos pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Ele está dizendo que conforme você se mantém constante, você vai errar. Só que a partir do momento que você começa a errar, você começa a discernir entre bem e mal. Por que eu digo que somente a prática, muitas vezes do erro, o tropeço, é que faz você discernir a merda que você fez? Porque Adão só discerniu entre o bem e o mal depois que pecou. Entende o que eu estou dizendo ou não? Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Ele está falando para aquela igreja, vocês largam de ser criança, vamos largar essas coisas simples e vamos partir para o que interessa. Aí ele vai falar, ó, e avancemos para a maturidade. Aí ele vai falar o que é imaturo, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento. Ele está falando que isso aqui é coisa de criança. O que fala na igreja hoje? Arrependimento. Por quê? Porque o povo precisa ainda de ficar falando de arrependimento. Atos que conduzem à morte. Quais são os atos que conduzem à morte? Pecado, irmão. Pecado mata. Você tem que ficar falando de pecado. Da fé em Deus. Eu estou falando que isso aqui é coisa de criança. Fica falando de fé. Coisa de criança. Ensino a respeito das cerimônias de purificação com água. Batismo. Da imposição de mãos. Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ele está falando que tudo isso aqui é fundamento do início. Porque ele está começando a entender. Aí vai lá. Isso faremos, se Deus permitir. Eu falo, não vou mexer com isso mais não. Aí ele vai falar, ó. Ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, quantas vezes você foi iluminado? Você estava morto. Morto. A palavra iluminada ali é o mesmo por haja luz. É essa. Esclarecer é a palavra no original. Com respeito àqueles que foram esclarecidos, ou seja, vieram a ver, provaram o dom celestial. Qual é o dom celestial? Qual é o dom celestial? A graça, né? Dentro do contexto. Tornando-se participantes do Espírito Santo. Quem já recebeu o Espírito Santo? Não orar em línguas não, irmão. Quem já recebeu o Espírito Santo? Quem já orou em língua? Não, nada a ver. Dom não é o Espírito Santo. Tem gente que ora em língua e não tem o Espírito Santo. Dom é dom. Dom é dom. Dom é dom. Tem gente que cura e não tem o Espírito Santo. Dom é dom. Né? E não estou nem falando de Novo Testamento. Vai lá no Velho. Moisés, cobrona. Aí os magos iam lá e faziam a mesma coisa. Ele fazia um sinal, o diabo vinha e fazia outro atrás. Isso aí, dom é dom, irmão. Sinal é sinal. Espírito Santo é a pessoa de Deus. Se você chamar ele de dom, ele fica magoado. Se você achar que a pessoa que recebe o Espírito Santo é que manifesta em línguas, você está viajando. Legal. Então, cuidado. Dom é dom. Isso é outra aula. Isso aí vai ficar para outra. Experimentar a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Você sabe que vai ter eternidade. Mas caíram. Eles receberam tudo isso e caíram. O que está escrito? Opa, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Ele está dizendo que é impossível que sejam reconduzidos novamente ao arrependimento, pois estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Continua.
Não, aí vamos lá, quer ver? Para nós adiantar. Vai lá no capítulo 10, verso 23. Vocês entenderam? Ele está falando que, ora, para aquele que foi iluminado uma vez, uma única vez. Ah, não, volta lá. Vai ficar mais claro, para ficar claro. Depois nós volta aí. Vai lá, vai ficar mais claro. Vamos ler o contexto. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente da colheita proveitosa, aqueles que a cultivam recebem a bênção de Deus. No entanto, a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. O seu fim é ser queimada. Agora vai lá que eu vou explicar. Capítulo 10, verso 23. Lá no 10, 23, ele já vem falando, no 9, a respeito que a igreja tem que ter plena confiança para entrar no Santo dos Santos através do sangue de Cristo. Aí no capítulo 10, verso 23, ele fala: mantenhamos firme a esperança que professamos. Qual que é a esperança que professamos, irmão? Qual que é a esperança da igreja? Que através do perdão, da justiça feita, nós seremos salvos. Nós temos que manter o que a gente professa. Pois aquele que prometeu é fiel. Se ele pagou de uma vez por todos os pecados na cruz do Calvário por você, por que você tem dúvida ainda? Ah, mas porque eu peco. Mas ele não perdoou os pecados justamente porque você pecou e ainda peca? Ele está mandando, mantenha. Vai. Importemo-nos uns com os outros para incentivarmos o amor e as boas obras. Aí ele fala, gente, vamos cuidar uns dos outros. 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Alguns que entendiam, falaram, não, eu sou salvo. Eu não preciso mais ir. Está tranquilo. Ele fala, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora, que vocês veem que aproxima-se o grande dia. Aí agora ele entra. Agora, veja bem. Porque se nós pecarmos deliberadamente, ou seja, voluntariamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Ele está falando aqui sobre eu lembro que eu falei que a vida em pecado, totalmente deliberada, voluntária, sabe? Você não tem tendência àquilo, você não tem dificuldade, igual eu falei de Davi. Davi tinha aquela dificuldade, você viu os outros discípulos com outras dificuldades, cada um tem uma iniquidade, que você luta mais naquela área. Não estou falando disso, que essa luta vai ser constante, talvez por resto da sua vida, nessa área, que é uma iniquidade, não um pecado de transgressão. Os irmãos lembram a diferença ou não? Iniquidade e transgressão? Transgressão é quando você não tem o costume de mentir, aí alguém te arrocha e naquela situação você mente. Você transgride. Você não é um mentiroso. A iniquidade é aquela pessoa que para bom dia dela é mentira. Bom dia, mentira. Era de tarde. Até quase nesse nível. Por quê? Porque a iniquidade é o pecado aperfeiçoado, irmão. Iniquidade é o pecado que você pecou quando era criança, aí você pecou de novo, aí você vai ficando bom. Você vai ficando especialista. Olha aqui para cá. Você vai ficando especialista no pecado, especialista, até que aquilo já não é o seu pecado, é você. Então a iniquidade é aquilo que você não dá conta de lidar com isso até hoje. Tem 20 anos de crente, você está nessa desgraça desse trem e não consegue sair. Esse texto não está falando de iniquidade. Esse texto está falando sobre pecado voluntário. Cara, você anula o que Deus fez e continua pecando voluntariamente, sem temor. Aí ele fala, porque se nós deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já nem resta sacrifício pelos pecados, mas apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os adversários de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ele fala, quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou o Filho de Deus, no caso aí que crucificou o Filho de Deus, no caso nós todos, considerou profano o sangue da aliança, ou seja, virou para o sangue da aliança e falou, rapaz, você não tem condição de perdoar meus pecados, não, eu sou mais pecador do que o preço desse sangue pela minha vida. Pelo qual foi santificado e insultou o Espírito Santo da graça, ou seja, o Espírito Santo faz o quê? Convence você do seu pecado. Ele convence você que você é pecador, mas também te convence do pecado
mas do juízo, mas também da justiça. Ele está te convencendo que Jesus te perdoou e você fala, não, não perdoou nada, eu estou em pecado. Ele está dizendo que você insulta o Espírito Santo da graça. Ele fala, esse aqui, que teve o conhecimento da verdade, continuou vivendo deliberadamente no pecado, anulou o Espírito Santo da graça, aí ele fala, qual o mais severo castigo vocês acham que esse cara merece? Vai. Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei, e também o Senhor julgará o seu povo. E pior, algo terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Esse alerta, e depois os irmãos continuam lendo, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, cara, eu te tirei do meio do fogo, eu te tirei, você estava condenado, eu tirei, eu te perdoei, te dei perdão, te dei graça, misericórdia, você está aqui, você vai pular no fogo de novo? É o texto que ele fala, é como lavar o porco, e o porco volta para a lama, é como o cão que volta ao próprio vômito. Ele falou que é aquele que conhece tudo isso, e mesmo depois de ter conhecido tudo isso, ainda não crê. E o que é esse não crer? É anular o Espírito Santo, é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Isso não tem perdão. Que é você determinar que tudo aquilo que o Espírito Santo e Cristo fez foi inútil para você. E o que o diabo está fazendo com a igreja? Esfriando ela no pecado. Colocando acusação e mentira na sua cabeça, que você não é digno de fazer a obra de Deus, digno de pregar para alguém, digno de fazer as coisas, justamente porque desvinculou os textos para que você não entenda o evangelho da justiça de Deus. O que a igreja tem que viver, irmão? Tem que viver diariamente o evangelho. Viver diariamente o evangelho é buscar imitar a Cristo, não é ser Cristo. Ser de meus imitadores, o apóstolo Paulo fala, como eu sou imitador de Cristo, é imitar. Irmão, imita um macaco, imita aí um macaco, imita. Você vai ficar igual um macaco? Não vai. Você vai parecer, as pessoas vão olhar e vai falar, parece um macaco. O que ele está fazendo deve ser um macaco que ele está imitando. Né? Late aí igual um cachorro. Au, au. Parece um cachorro, é um cachorro, não é, irmão. Ser imitador de Cristo é quando as pessoas começam a observar que você está procurando se parecer, ter características, falar como ele, agir como ele, não ser ele. Ninguém vai ser ele. Então alguém vai olhar para você e ver uma atitude de honestidade, vai falar, isso aqui parece com alguém que é honesto. Quem? Jesus, perfeito, justo. Quando você é justo, irmão, a pessoa fala, nossa, mas parece com alguém. Quem que parece? Com Deus. Deus é assim. Então isso é andar em justiça, é procurar imitar Jesus. Ser cristão não é ser perfeito. Então você não precisa tentar pregar esse evangelho, que é um falso evangelho. O evangelho que as pessoas são santas na igreja é um falso evangelho, é um evangelho do diabo. Entende? É um evangelho mentiroso, porque ninguém é perfeito, ninguém é salvo, ninguém é santo por si mesmo, somente pela graça e a misericórdia de Deus. Então, para mim pregar o evangelho verdadeiro, eu preciso primeiro ser pecador. Segundo, entender que eu sou. Terceiro, fazer de tudo para não ser. E quarto, aceitar que mesmo que eu faça de tudo para ser santo, eu nunca serei. Mas aí eu entrego a glória para aquele que é digno de toda honra, toda glória, toda adoração, que é o santo verdadeiro, que é Jesus. Aí eu consigo servir Deus leve, porque Jesus falou que o fardo dele é leve. É leve, irmão. Só é pesado se você viver debaixo de acusação. Meu irmão, deixa Deus julgar você, irmão. Nem você se perdoa. Nem você. O próprio apóstolo Paulo falou que ele mesmo não condenava ele. Ele falou, não vejo pecado em mim assim, demais. Né? Mas nem eu me condeno, nem eu me julgo a mim mesmo. Ele falou, não mexo com isso, porque o juiz vai julgar, irmão. Você vai e faça o que tem que ser feito. Aleluia. E eu fiquei só no primeiro versículo de Esther. Vocês é custoso, hein? Alguma pergunta? Milhares. Irmãos, finalizando. Finalizando assim, de boa, de boinha. Eu acho que a grande preocupação da maioria é a salvação. Né? Preocupação final da coisa. É porque a gente está impregnado com um monte de mentira, né? Igual aquele cara que nunca fez nada para Deus, né? Aí porque a gente viu lá no texto lá do ladrão da cruz, que o cara nos 49 do segundo tempo, ele vai lá e fala,
Ele é Jesus, Ele é o Cristo, e aí ele consegue entrar. Aí todo mundo, nossa, tomara que dá tempo. Né? Eu lá no último momento, eu faço aquela oração, me arrependo e vou. Né? Igual muitos, eu sei que no momento de uma enfermidade, uma pessoa que está no leito, você vai lá com toda a esperança do mundo, né? Que a pessoa que a vida inteira viveu uma vida longe de Deus e negou Deus de todas as formas, e aí toda a família e você, né, vai com aquela esperança que aquela última oração vai definir tudo, vai definir o jogo, vai definir a Copa, vai definir o campeonato inteiro, né? É difícil, irmão, difícil. Eu creio que Deus pode, né? Mas muitas vezes Deus não vai fazer assim, né? Por que não? Porque Ele é justo, Deus é justo, né? O que a gente vê é um arrependimento genuíno na cruz do Calvário, né? Muito certeiro a respeito de tudo que aconteceu ali. Mas por que eu digo que Deus não vai fazer isso? Porque Deus é justo? Porque quem convence e produz arrependimento genuíno no coração das pessoas é o Espírito Santo. Uma oração pedindo perdão não significa arrependimento. Arrependimento é algo produzido pelo Espírito Santo, a qual nenhum homem, nem mesmo salvo, consegue chegar ao arrependimento de um pecado, de uma iniquidade, de um olhar ou de uma atitude. Entende o que eu estou dizendo ou não? Então não depende, nem a sua salvação não depende exclusivamente de você, mas quando você é salvo, toda a responsabilidade cai sobre os teus ombros. Aí agora eu vou dividir as responsabilidades. A primeira, de semear coisa boa para que na terra você colha coisa boa e tenha uma vida mais fácil, e na eternidade tenha um galardão. E a segunda, de trabalhar para Deus com todos os seus recursos, suas forças, porque quando a palavra de Deus fala sobre a parábola dos talentos, lá dos servos, eles eram servos, eles estavam dentro da casa do seu Senhor, e Deus deu recursos financeiros. Quando fala de recurso lá sobre os talentos, fala recursos financeiros, saúde, tudo que você pode usar a respeito do reino de Deus, daquilo que você pode usar de alguma maneira para abençoar as pessoas, são recursos que Deus deu para você, de acordo com a sua capacidade. Ele distribuiu, ele deu 5 talentos, o outro ele deu, e assim ele foi dividindo, e ele cobrou. Você vai prestar conta de tudo que você é, do trono que você sentou igual Esther, para aquele momento, para aquela hora, para aquela situação, você vai ter que prestar conta de tudo aquilo que Deus te confiou naquele grande dia. Não é da sua salvação, não é da sua salvação. Servo mau e infiel. A Bíblia diz que ele recebe muitos açoites, né? E muitos vão receber açoite e vão ser salvos. Isso aí é outra pregação também, é outro dia, né? Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é porque a gente pensa que galardão, Otávio, é só para quem for para o céu, viu? A gente que pensa que galardão é só para quem for para o céu. E se eu te falar que tem galardão para ir para o inferno também? Tem níveis de inferno. Você acha que Deus vai jogar todo mundo na mesma panela? Não vai, irmão. Deus é justo e vai pagar. Entende o que eu estou dizendo? Você vai ver que eu tenho base bíblica, mas não para agora, mas para outro dia, né? E então, o que acontece, irmão? Nós precisamos entender que nós estamos salvos. A partir daí, o que eu tenho que fazer? Fazer de tudo para viver uma vidinha melhor aqui, ó, né? Evitar semear coisa ruim para não colher aqui, mesmo depois de salvo. Salvação está garantida. Agora, o seu galardão está garantido? Porque ele vai chegar lá e vai falar assim: mostra os teus pecados. Não, mostra as suas obras, que eu te confiei. Quero contas de tudo que eu te confiei. Mas, eu enterrei o talento, eu tive medo, eu não era digno, eu senti que eu não estava capacitado para orar, para pregar, para trabalhar na obra. Ele vai falar: agora vai dar ruim, né? Entenderam a mensagem, irmãos? Então nós estamos diante, irmão, de um evangelho muito claro e genuíno. Muito claro e genuíno. Valoriza essa oportunidade que o Espírito Santo tem te dado, irmão, de ver, de enxergar o que você está enxergando e ouvindo o que você está ouvindo. E confia, irmão,
Coloque em prática a confiança na justiça que Deus te deu, irmão. Sai desse peso de acusação e indignidade aí, porque isso aí não é nosso, não, irmão. Amém ou não amém? Vamos fazer a obra de Deus. Cuidar do mar de pessoas que você conseguir cuidar. Você não precisa fazer nada que você não tem capacidade e força para fazer. Deus não vai me cobrar, irmão, de ser um pastor assim, 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 não. Deus vai me cobrar daquilo que eu poderia ter feito. Poderia ser um pouco mais. Dentro da minha capacidade. Ele não vai me cobrar o recurso que Ele não me deu. Não precisa se preocupar. Entendeu? Eu não canto. Graças a Deus, então. Né? Aleluia. Deus não vai te cobrar isso. Se Ele não te deu esse talento aí, irmão, esquece. Né? Você tem um dom da palavra? Eu não prego. Quero nem estar no seu coro. Namorar? E serve para tudo, irmão. Recurso financeiro. Se você é uma pessoa que tem qualquer tipo de, vamos dizer assim, de graça divina na sua vida, em qualquer área que seja, que aquilo pode ser uma ferramenta para a salvação das pessoas, e você tem esse potencial e essa capacidade e formas de fazer isso e não faz, Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar isso. Pai, eu te louvo, Deus, pela tua igreja, por esse entendimento, que nesse momento, Pai, o nosso coração possa, Senhor, ferver de amor pela tua palavra. Primeiro, Deus, porque o Senhor está acima de todas as coisas e o Senhor é o centro do Evangelho. Segundo, Deus, porque nós, Pai, recebemos a graça e a salvação, Pai, não pelaquilo que fomos, pelaquilo que somos, mas pelaquilo que o Senhor é, e o Senhor é fiel. Pai, nós recebemos o dom de Deus da fé, recebemos o perdão dos nossos pecados e recebemos muitos talentos. E Pai, no nome de Jesus, quem sabe, não foi para este momento, foi para esta hora que você chegou, meu irmão, minha irmã, onde você chegou. E você está onde você está, e você sabe o que você sabe, e você tem o que você tem. Quem sabe não foi para esta hora, porque se você não fizer, livramento virá de outro lugar, mas nós pereceremos. Mas se nós fizermos aquilo que é da vontade de Deus, nós seremos exaltados, como a rainha Esther foi depois, por ter tido a coragem de entrar e fazer o que precisava ser feito. Aleluia. Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Que o Senhor abençoe a tua igreja. Senhor, nesse momento nós consagramos os dízimos e as ofertas na tua presença, e que o Senhor continue enriquecendo o teu povo e abençoando e prosperando a tua igreja para a glória de Deus. Amém. Os irmãos que foram ofertar e dizimar, podem ficar à vontade. Os demais está encerrado em nome de Jesus.